E aí, minha gente, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe nesta quarta-feira tão especial que nós estamos vivendo e com um convidado tão especial quanto o nosso querido pastor Richard Robespierre. Olha o nome do cara, hein? Que nome? Só o nome já dá respeito. Não, eu tenho que falar... me parecer com o Richard Robespierre. Não, mas eu tenho que falar uma coisa. Não tente nos imitar, porque nós somos nós somos profissionais. Então, essa frase é muito conhecida. Quem conhece o pastor Richard sabe, conhece essa frase. Então não tente nos imitar, nós somos Não profissionais. repita em casa, né? Como é que Não é? repita em casa. Não tente fazer isso em casa. Pastor, que alegria, que honra estar aqui Alegria, com o senhor, honra minha. com esse querido que nós já conhecemos há mais de 25 anos, os 30 anos que a gente se conhece mais ou menos, Mais né? ou menos. Ou não, eu acho que não, você acha que foi um dos primeiros, naquela época você não era pastor ainda, era diácono, não é? Eu tive o prazer de pastorear a igreja de Praça Seca, me parece que você já estava lá. Isso, exatamente. Amém? E uma bênção Como conheci. vizinhos. Isso, Esse menino era um garotinho. exatamente. Molecote. Lembro perfeitamente. Tem uma história bonita aí, de longo bênção, longo tempo que nós conhecemos o pastor Richard, um homem querido, um homem que tem como característica a alegria do Verdade. Senhor Jesus. Verdade. É um homem que está sempre alegre, e não significa que porque ele está sempre alegre que as coisas estão caminhando Eu maravilhosamente falava pra minha bem. mãe, que minha mãe dizia, você é muito alegre. Eu dizia, não, mamãe, eu sou maluco. Na verdade... Mas olha, se você conviver com o pastor Richard, é difícil ficar 5 minutos conversando com ele sem que você não dê uma gargalhada, porque ele está sempre com um bom humor, Verdade. típico dos flamenguistas. Lógico. Ah, garoto. Lógico. A gente Olha é mais... Olha a Cuts. A gente é mais feliz, né? A gente é mais feliz. Ai, Jesus. Pastor, você é um dos únicos caras que eu conheço que é embaixador de um bairro do Rio de Janeiro. Eu E conheço talvez não outro. tenha tanto prestígio Não entre tenha os outros, moradores desse bairro. Exatamente. Cascadura, você diz em alto bom som em todo lugar, eu sou cascadurenho. Cacadurenho ou Orgulho, né? ense? Eu tive uma experiência com Deus que tem tudo a ver. Eu fui chamado para trabalhar em outro estado, em outra cidade. Fui para Recife, morei lá durante um tempo. Mas depois que você chega, você saiu do seu lugar, né? Saí do Rio de Janeiro, vou para uma cidade totalmente diferente. Você não tem ideia como é um choque. De repente, o jeito que as pessoas falam, o modo como tudo acontece. Ritmo, tudo E diferente. eu comecei a achar, será que eu fiz o que era certo? Será que era a vontade de Deus? Será que eu não me precipitei? Comecei a ter isso. E aí, como eu ainda não conhecia o lugar, a empresa que eu trabalhava, mandava um cara me pegar com o carro. E eu entrei no carro e fui. E eu tô aqui meditando, Jesus, meu Deus, primeiro dia, meu Deus, me ajuda, não sei o que lá. Quando dobra uma esquina, lá está a placa de uma fábrica que tem lá, Cascadura. Eu pensei, é de Deus, cara, é de Deus. É por isso, então. É de Deus. E aí, tudo que eu fui para lá, deu tudo certo. Graças a Deus, foi bênção pura na minha vida. Mas eu sempre conto essa história. Mas minha neta, eu tenho uma neta, ela é francesa. Ah, É francesa. Ela não teve o prazer de ser cascadurense. Mas ela aprendeu, a primeira palavra que ela aprendeu a falar em português é cascadurra. E ela chega, ela vem assim em qualquer lugar e diz, vovô, cascadurra! Pastor Richard é advogado, casado há 45 anos com a Erlen, uma mulher muito especial, que inclusive a gente estava até falando aqui agora, você namorou 3 anos e ela assim mesmo quis casar com você. Eu casei com ela por vingança. Tem 2 filhas bonitas. Amém. E uma dessas filhas mora na França e gerou uma netinha para você, que se chama Chloé. Chloé. Que bonito. Chloé é grego, quer dizer aquele brotinho que nasce na planta. Aquilo em grego se chama Chloé.
Chloé, né, em grego. Chloé é o segundo ou terceiro nome mais comuns da França. É mesmo? Marie, Hélène e Chloé. Olha aí. São os três Que nomes bonito. mais comuns da França. Que bonito. E aí, Criança falando francês é uma coisa... É muito uma inteligente, graça. a menina já sabe falar francês. Super inteligente. Quantos anos ela tem? 7 anos vai fazer agora. E fala o francês perfeito. Fala fluente. E corrige a mãe, né? Mãe, você errou. Corrige a mãe. E ela é daquelas coisas que a gente... Quem anda com Deus, pelo menos eu fui ensinado assim, tem que estar pensando em coisas extraordinárias. Pô. Crente que pensa em coisas ordinárias, comuns, não conhece o Deus que ele serve. Não conhece. Você tem que pensar em coisas extraordinárias. Eu estava levando minha filha para a faculdade, num dia de chuva, me lembro perfeitamente. E ela comigo no carro virou para mim e disse assim, pai, eu vou estudar na França, vou lá para Sorbonne, vou fazer mestrado, porque eu quero fazer o melhor curso de direito comercial que existe no mundo, que é a de lá. Uau. Aí eu olhei aquilo assim, não vou, né? Dizendo, claro que você não vai conseguir. Não. Lógico. E foi. Estamos nessa expectativa. Isso. Né? Opa, vamos, né? E ela foi. E ela começou quando faltava um tempo. Isso é bom para os meninos que estão ouvindo. Não adianta você dizer que você quer uma coisa e não fazer nada na direção daquilo. Para acontecer. Isso é a sua parte. É verdade. Deus te abençoa, mas por favor, filho. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Então ela foi estudar, se formou, e a primeira coisa que ela se fez, ela depois se formou, que ela foi fazer, foi aprender francês. Do nada. Eu vou aprender francês porque eu vou estudar na França. Tinha aquele Tem que falar objetivo. francês. E aí foi estudar, estudou. Quando se formou, quando ela se formou no francês, ela disse assim, agora eu vou começar a procurar um lugar onde eu possa ir lá fazer um curso de francês na França, porque Sim. eu vou estudar lá, eu preciso saber. E tudo foi caminhando. Hoje minha filha não foi para a França, estudou lá, depois conheceu um moço lá, um rapaz, casou com ele, foi para fora, aprendeu tanto falar francês que até casou lá, cara. E aí depois ela fez um mestrado na Sorbonne, fez um segundo mestrado na Sorbonne. E para quem está vendo aqui aqui o nosso programa, aqui o nosso podcast, você fica sabendo uma coisa: os franceses têm um problema sério. Eles não estão prontos para nós brasileiros. Eu digo sempre que Deus acabou permitindo que a cachaça entrasse no Brasil, senão a gente conquista o mundo. Entendi. E aí o que aconteceu foi que, chegando lá, esse jeito brasileiro conquista. Conquista. Minha filha foi trabalhar numa primeira empresa e rapidamente o pessoal da cozinha, não sei o que lá, tratava ela de uma maneira especial porque ela falava com todo mundo. Bom dia, como está? E um dia o presidente da empresa, não vou dizer o nome, é uma empresa multinacional gigantesca, desceu com ela para tomar café. E o rapaz estava servindo o café, senegalês, africano, ele perguntou, Viviane, é aquilo que você quer sempre? E ela disse, é. E deixou o presidente aguardando. Aí o presidente olhou para ela e disse assim, você conhece esse moço? Ela disse, conheço. Todo dia eu tomo café, converso com ele. Um dia, alguém da empresa falou, Viviane, você é um raio de sol nessa empresa. E eu sei que minha filha é extremamente, para nós brasileiros, fechada, tímida, introvertida. Mas para o francês... ela é a luz do dia. Porque ela fala com todos, porque ela... Enfim, o nosso jeito brasileiro, se não fosse a cachaça, a gente dominaria o mundo. Eu queria ser astronauta. Fez o quê Fez o quê pra NASA? Pra NASA eu não fiz nada. Mas só ficou querendo. Só fiquei. Eu descobri depois que pra chegar lá ia dar um trabalhinho. Mas trabalhão. Mas eu olho e vejo que todas as coisas com Deus, elas caminham de uma maneira que... Se você olhar para mim e perguntar como foi que aconteceu, eu vou dizer para você, não sei. Mas era plano de Deus. Tudo.
Se tem uma coisa hoje, eu tenho 60, vou fazer 68 anos. O que eu aprendi nesses 50 anos que eu estou com Jesus é que Jesus nos treina antecipadamente. Você não entra em prova nenhuma sem que você tenha sido treinado. Antecipadamente. E quando você chega na prova, se você tiver tentar compreender a prova, você verá que você foi treinado. Você vai descobrir quando você foi treinado. Tudo de Deus vem por treinamento. Você não recebe nada. Ele não pega ninguém de surpresa. Não. Ele treina você primeiro. Eu vim de Marinha durante um tempo da minha vida, eu fui de Marinha. E é a mesma coisa com a Marinha. Por isso é que eu olho e vejo como Deus me treinou. É por isso que eu vejo. Vamos voltar à cascadura. Isso. Eu ia falar isso. Por que eu não sei que você brinca, mas aconteceu alguma coisa tão importante em Cascadura, fora o seu nascimento? Que é um marco para aquele bairro. Um marco para aquele bairro. Nasceu em Cascadura. Mas aconteceu algo em Cascadura que você... Aconteceu comigo aquilo que acontece com todo mundo que conhece Jesus, né? Eu estava em 1969, março de 69. Eu estava na minha casa, e eu sou de uma época que casa, primeiro era casa, não era apartamento, não era casa. Depois, casa tinha árvore, e os garotos subiam em árvore. E eu sou daquela época de que a gente subia em árvore. Eu estava numa árvore, subi, e minha mãe me chamou para almoçar. E eu desci da árvore, comecei a caminhar na direção lá que a minha mãe tinha me chamado, e fiquei todo torto. Todo torto? Todo torto. Eita. Olho, fiquei cego, minha boca veio aqui do lado, fiquei todo... Hoje, qual é o nome técnico que seria para isso? Possessão. Possessão. É conhecido como possessão. Na roda da malandragem é conhecida como opressão maligna. É mesmo? Foi uma possessão maligna? Foi. Eu comecei a querer falar, não consegui. Não tinha nada com AVC, nada com doença, nada? Caramba. E aquilo, eu passei 3 anos da minha vida, de 69... Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 13, né? 13 anos. 13 anos. E aí eu passei os próximos anos, até 1973, 4 anos, eu passei vivendo um momento terrível da minha vida. Eu não dormia, eu acordava, eu tinha que tomar remédio para isso, porque os médicos disseram, você tem um problema, e toca fazer exame, minha vida virou um sufoco. Neste ínterim, 69, eu conheci minha mulher, a Erlen. Nós dois tínhamos 13 anos. É mesmo? Novinho assim? Novinho. 13 anos, nos conhecemos, um amigo nosso me apresentou. Olha aqui, essa aqui é uma grande amiga minha, Erlen. 13 anos. 13 anos. E eu olhei para ela... Nos conhecemos há muito tempo. Aí eu olhei para ela assim, oi, tudo bem, bacana, porque eu fiquei de olho mesmo, foi da amiga dela. Entendi. Até hoje ela me joga na cara isso, não esqueceu. Tem 50 anos, mas não esqueceu. E eu, 3, 4 meses depois, eu estava apaixonado por ela. Eu dizia para minha mãe, eu vou casar com essa menina. E minha mãe, fez que nem eu com a minha filha. Vai. 13 anos, esse é o papo desse garoto. Bem, vida que seguiu, ela tocou a vida dela, eu toquei a minha. Isso lá em Cascadura. Lá em Cascadura. E aí o irmão dela desenvolveu uma doença chamada esclerodermia ou escleroderma, algumas pessoas chamam assim. Uma doença que é autoimune, típico de pessoas que são descendentes de europeu, e dá uma mancha, e onde dá a mancha, vai secando as veias, tudo naquele lugar. Nossa, mesmo? Que esquisito, né? E a minha sogra, um dia ouviu um menino com a mancha grande. Então, o que foi isso? Eu estava jogando bola, levei uma bolada. Caramba. Foi o que ele pensou. Mas aquilo não sumia. Começou a aparecer outras manchas, levou do médico. E o médico disse, olha, isso é esclerodermia. Começou, então, a partir daquele momento,
Meu cunhado devia ter uns 14 anos, eu tinha 13, ele devia ter uns 14 para 15 anos. E foi, e só piorando. E foi para aqui, foi para ali, foi para todo lugar. Caramba, que situação. Só piorando. Um dia uma vizinha, aí a minha sogra foi para cá, foi para lá, procurou, foi para o espiritismo, enfim, procurou ajuda. Uma vizinha que era crente, não pentecostal, ouviu a minha sogra e falou: olha, eu ouvi falar que tem um médico chamado Acioli Brito, que ele atende lá na rua do 232 da Paulo Fronten, e ele é crente, e dizem que está acontecendo muita coisa legal lá, até milagre. E minha sogra pegou, marcou uma consulta e chegou lá. Sua sogra, por favor, o nome dela? Dona Josilda. Josilda, super conhecida. Estou na igreja, então. É mais conhecida que nota de R$2. R$2 o pessoal não sabe quem é não, mas Dona Josilda ainda vive. Vive, graças a Deus, 90 anos. 90 anos. Uau. E ela levou meu cunhado até lá. O doutor Acioli examinou, pegou todos os exames que ele tinha. Confirmou, né? Confirmou e disse: olha, ele eu não posso fazer nada pelo seu filho, a senhora sabe. O diagnóstico é esse. O máximo que a gente consegue com esse remédio é ir retardando, mas não curar, não tem cura. E o fato de não ter cura, isso leva a uma... Leva ao óbito? Ao óbito. Em quanto tempo? Vai secando as veias. Quanto tempo levaria esse processo? Depende para a pessoa, mas vai secando as veias, e começa a estragar, né? A necrosar, tem que cortar, vai cortando. Vai. Aí a Dona Josilda parou, ficou olhando para ele assim, aí ele abriu a gaveta e disse assim: olha, eu vou lhe devolver a sua consulta, porque eu não tenho nada para fazer. Aí Dona Josilda ficou valor financeiro? No final deu para ele o dinheiro. E abriu outra gaveta aqui embaixo, pegou uma Bíblia branca, disse: mas eu conheço um que pode. Aí. Que diferença, meu irmão. São essas coisas que eu sinto falta demais nos dias de hoje. Eu estou ficando velho. E velho começa a achar quanto mais velho eu fico, melhor eu era. Né? Mas o doutor Acioli falou para ela, ele falou de Jesus: nós temos uma reunião aqui segunda-feira, tal, vem aqui. E ela foi. Segunda-feira. É outra coisa que eu queria deixar aqui, pastor. Tem um bocado de gente que não aprendeu com aquele homem que saiu lá de Cafarnaum para falar com Jesus em Caná que o filho dele estava doente. E Jesus disse: você não vê milagre, você não crê. Que coisa para tirar o centro da pessoa. Mas a Bíblia diz que ele rogou e rogou de novo. Ele não ficou em casa em Cafarnaum, que era a base de operações de Jesus, era em Cafarnaum. Ele esperava: Jesus um dia vem aqui. Vai voltar. Vai passar aqui de novo. Aí eu falo com ele: não, ele foi a pé, mais ou menos 55 quilômetros, 2 dias e meio de caminhada, para falar com Jesus. Olha aí, gente. A gente está querendo que Jesus encontre o nosso CEP. A gente não está querendo ir atrás de Jesus. Esse é um problema sério. Dona Josilda, minha sogra, que era católica mesmo, não é catumbeira. Tem um bocado de catumbeiro, metade católico, metade macumbeiro. Né? Ela era católica. E estava buscando alguma coisa para o filho dela. Pegou o filho dela e foi lá na reunião. Oraram por ele, não aconteceu nada. Ele voltou tão doente como foi. Aí, na segunda vez, Dona Josilda falou: não dá para mim. O meu cunhado fez que nesse homem, foi novamente a Caná. Bateu lá e disse: olha, eu vim aqui, oraram por ele. As veias que estavam secas voltaram todas. Todinhas as veias começaram a aparecer de novo. Abriu outra vez. Novamente. As manchas sumiram. As manchas ficaram. Entendi. Até hoje, porque um dia, outra coisa que acontecia muito no passado, ele entrou numa igreja e uma daquelas irmãs veio falar com ele e disse: olha, o senhor falou no meu coração uma coisa: as manchas vão ficar para que você saiba o que eu fiz na sua vida. Que legal, cara. Ô, Marco. Até hoje essas manchas estão lá. Para que ele nunca esqueça. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Como eu. Quando eu passo perto de uma loja que tem essas coisas, eu me lembro de onde eu vim. Eu tenho pavor, horror, nojo, sei lá. Eu não gosto de aversão àquelas coisas. Porque eu me lembro de onde eu vim. E aí... Esse milagre começou a acontecer. Bom, aconteceu num dia. Ele tinha quantos anos? Você está lembrando? 15, 16, 15, 16 agora. Agora já tinha mais um tempo, talvez tivesse uns 16. Aí, quando descobriram que ele estava curado, porque estava curado mesmo, com a família inteira começou... Peraí, aconteceu alguma coisa. Todo mundo correu para Maranata, que na época não era ainda Maranata, era
Uma reunião. Na casa do da doutora Cioli, começaram a vir e começaram a chamar os amigos. Que era outra coisa que nós não podemos perder. Testemunhar, né? E convidar. Chamar pessoas. Compartilhar. Quero falar também que as pessoas estão assistindo aqui. Quantos você já chamou para ir para a igreja? Agora nós queremos ficar em casa e assistir pela internet. Eu não quero mais a igreja. Eu não convido mais ninguém. É esquisito quando o pastor pergunta assim, temos visitantes? E não levanta a mão. Não. E o pior é que você vai fazer um apelo, como não tem visitante, você não trouxe ninguém, você acaba fazendo culto e pregando. Não é isso? Pregando para você mesmo, para aquele grupo mesmo. A igreja virou um rodízio de pizza. Você fica lá se alimentando, fica lá, traz agora uma de calabresa, aí depois vem uma franca de peri. Fica todo mundo lá engordando, obeso espiritual. É isso aí. Aí o que aconteceu? Eles começou a chamar todo mundo. Primeiro chamaram as da família, que é outra coisa que parece que todo mundo esqueceu, que é chamar a família para a igreja. Né? Agora eu tô salvo, para que eu vou pensar na minha mãe? Minha irmã, meu avô, meu tio. Para quê? A gente se respeita. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, nós não podemos pregar os índios, porque isso destrói a cultura. Aí eu falei, na hora, assim, desculpe, é sangue cascadurense. Eu falei na hora assim, ainda bem que os apóstolos não pensavam nisso. Saíram pelo mundo, destruindo cultura de todo mundo, e liberando e dizendo, Jesus salva, esses ídolos são nada, e não pensavam. Pena que a gente fica nós estamos tão educados que chega a amedrontar. Bem, mas aí começaram a chamar. Mas você estava naquele processo ainda de tava. possessão? Um dia, aquele mesmo amigo que me apresentou a Erlen, ele foi alcançado. Chamaram ele, que ele era amigo da família de anos, chamaram ele para a igreja. E ele me chamou. A Erlen falou, e o Richa? Aí ele falou, o Richa está em outra. E estava mesmo, estava totalmente em outra. E ele começou a me chamar, vai à igreja. Em outra vamos comigo, hein? Em outra qual? É porque eu estava na vida de garoto. O meu negócio era baile. Eu sou da época do baile, desculpa, eu sou velho demais. O meu negócio era dançar com menina, rostinho colado, outro mundo. Era outra história. Senti o perfume dela, ela sentindo o meu. E aí a gente ficou nessa e ele me chamava, não, eu vou ao baile, eu vou lá pro Cascadura Tênis Clube. Eu vou lá pro Cascadura Tênis Clube, essa semana vai ter o Devaneios. Devaneios é um conjunto que começava assim um show dele. Aqui começa mais um show dos Devaneios. Minha viola vai pro fundo do baú. E eu toda vez tinha alguma coisa para fazer. Eu sempre dizia, não dá. E aí, um dia ele usou a palavra mágica. Ele disse, a Erlen tá lá. Cara, aí deu na hora, né? Não, dá, eu vou. Dá um jeito de ir. Vou ir. E aí eu sempre falo que eu usei creme rinse, botei camisa Creme rinse? Não faço ideia de seja isso. Isso é antigo. Botei camisa cacharel, calça cigarrete, sapato cavalo de aço. Eu falo sempre. Eu acho que aqui desse ambiente aqui, acho que só o Max que lembra dessas coisas. E olha lá. E eu fui. Mas ele esqueceu de falar uma coisa. A Erlen está lá com o namorado dela. Agora eu digo, era plano de Deus. Era plano de Deus. A Erlen convertida? Era convertida. Pô, depois que ela viu com o irmão dela, né? A família toda se impactou, né? Todo mundo, os vizinhos. Foi um rebuliço, um avivamento, como se dizia antigamente. Foi um rebuliço. Deus fez um rebuliço, como se dizia antigamente. E aí me chamou, eu cheguei. Quando eu vi a Erlen com o namorado, eu queria morrer. Primeiro porque eu fui enganado. Eu não vim aqui para ficar vendo a Erlen com o namorado. Depois porque o cara era um otário escrito de cima e embaixo. Cabelo de otário, óculos de otário, calça pescando siri. Era um otário completo. É mesmo? O cara tinha a calça pescando siri ainda. Pescando siri. A Erlen tinha um péssimo gosto para namorado. O único que prestou fui eu. E aí, eu fiquei triste, cara. Mas agora não dá para levantar e ir embora. Tô aqui, vou ficar. E quem pregou foi um camarada que era chileno. Ixi, aquele chileno? Falava meio barro, meio tijolo, era um troço assim meio enrolado. Quem sabe imitar ele é o Pastor Paulo, né? É mesmo? O Pastor Paulo imita o homem. Não falha. Igualzinho. Mas ele foi pregando, e sabe o que me convenceu? Não foi pregação.
Eu estou convencido que o nosso papel de pastor, de pregador, é muito resumido, pequenininho. A gente fica pensando que é o máximo, né? Pô, se não fosse aquela mensagem. Que e aí... mensagem. Na verdade, eu não me lembro nem que o cara pregou. Mas começou, sabe o que começou a me chamar a atenção? Você imagina, eu estava oprimido já fazia 4 anos. Eu passava por situações, só Jesus sabe. E agora eu comecei a olhar... Essa vida de opressão, o que mais te mim, fustigava? Eu começava a cair à noite, eu começava a me tremer, eu começava a ficar com medo, eu tinha medo da noite, eu tinha medo de tudo, Eu tinha medo de pegar o ônibus e vir para a Zona Sul. Medo de acontecer alguma coisa? Medo. Eu achava que eu era tão... Vulnerável. Não, eu achava que eu era tão inferior. Sei. Que eu não deveria... O complexo de inferioridade era uma realidade da minha vida. E era uma realidade mesmo. Eu pegava um ônibus, se passasse do túnel indo para a Zona Sul, eu suava em bica, minha mão pingava. É mesmo? A camisa grudava de tão... Eu me sentia tão diminuído, tão miserável. Bem, e naquele dia eu comecei a ver os meninos, não foi mensagem, foi os garotos. Eu olhava para aquele garoto e todos estavam numa alegria, tinha uma coisa na vida deles, uma coisa. Eu via alguma coisa que eles tinham que eu não tinha. Uma transformação ali. Era uma alegria, era uma coisa, era um brilho no rosto, digamos assim. Querendo... Deixa eu só dar uma paradinha e voltar um pouquinho atrás. Você começou a falar de que deixou uma árvore, ficou todo torto, o olho virou, e você falou que era uma possessão maligna, era uma ação maligna. Eu fui levado a um centro que dizia, nesse centro, disseram, uma pessoa do centro, eu não fui ao centro, a pessoa foi lá em casa. E disse, olha, eu olho para ele e vejo um monte de padre, são espíritos atrasados, ainda estão até vestidos, espírito de padre, e não sei o quê. É mesmo? Espíritos atrasados. Atrasadíssimo. Eles ainda não entenderam que já morreram. É isso que está acontecendo. Eu estou vendo um tio dele, vinha mesmo, um tio meu que tinha morrido fazia pouco tempo. Olha, ele está aqui do lado dele, e é isso que está acontecendo com ele. E você começa um monte de coisa, né? Pô, você não sabe o que está acontecendo contigo. Você antes não era assim, agora você é assim. Não é verdade? Mas você saiu daquele estado terrível, deu uma melhorada, vamos dizer assim, e continuou debaixo dessa possessão. Muito tempo. Com medo. 4 anos. 4 anos tomando remédio, aí começou o negócio de, isso aí é não sei o que lá, psiquiatra, aí tem que tomar Vonal, tem que tomar Gardenal, tem que tomar Valium, tem que tomar não sei o quê. Os médicos ficam pesquisando, não sabem o que é Gardenal nele. Eu não sou culpa os médicos não, cara, os médicos estão certos, ele tem que fazer o que ele acha, ué. Exato. O que ele vai fazer? Da minha mãe também não estava errado, não, né? Meu pai, ninguém estava errado, eles estavam tentando. Ninguém tinha resposta para a situação. E tenho certeza, ele tem um filho pequeno agora. Se o Samuel ficar doente, você não vai procurar resposta? Exato. Claro, vai dar o remédio que for. Tem que tomar água de Lourdes. Eu vou lá. Bota mais um copo aí. Ué. Água de Lourdes, essa eu não conheço. Água de Lourdes, lá da gruta de Lourdes, lá na França. Vou tomar água, tem que tomar suco de não sei o que. Vai, rapaz, todo mundo faz isso. E aí, neste dia, quando eu vi aquela alegria, eu tive... Será que foi uma visão? Não sei, irmão. Não sei. De repente, um garoto que estava à minha frente, eu vi o rosto dele brilhar. Será que foi uma visão? Pode ser. Não sabe. Mas eu não era batizado com o Espírito Santo, não era nada, mas o rosto dele começou a brilhar. E eu entendi. Eu não sabia o que aquele cara estava falando, porque ele falava enrolado. Mas eu... Você viu que tinha uma coisa diferente ali. Aceitei Jesus. Que coisa fantástica, hein? E se você me perguntar o que foi que aconteceu, eu não sei. Eu sei que no dia seguinte eu acordei de manhã, minha mãe, você sabe como é mãe, né? Mãe olhou para mim e disse assim, o que houve? Você está tão diferente. Já com menos de 24 horas. Uma noite, né? 8 horas de É isso. E aí você olha que a ação direta e fica durando, né? Até hoje, 50 anos depois... A mesma coisa acontece. Se eu começar a olhar as coisas de Deus hoje, 50 anos depois, 51 anos depois, eu choro, eu me descabelo, eu me quebranto, porque é muito extraordinário. É muito extraordinário. O seu encontro com Jesus foi aí, nesse dia. Pum! E a partir daí, o que aconteceu mais? Aí eu comecei a frequentar, nós tínhamos uma reunião de jovens e eu comecei a ir para essa reunião de jovens.
Acontecia lá mesmo, no mesmo lugar? Não, aí era em outro lugar já. Mas primeiro eu frequentei uma igreja, era assim que a Maranata fazia na época. Olha, você procura uma igreja evangélica perto da sua casa. E eu fui para essa igreja evangélica perto da minha casa. Era uma associação de pregar o evangelho. Você pregava o evangelho e mandava as pessoas procurar a igreja. É isso aí. Eu fui procurar e, para mim, igreja evangélica, toda igreja evangélica era igreja evangélica. Ponto, Exato. E aí eu comecei a frequentar nessa igreja, até que alguém lá falando, o movimento de batismo com o Espírito Santo era uma coisa, não, você sabe. O Brasil estava vivendo um momento de avivamento. Tremendo. Esse período aí era. Tremendo. E em todo canto. Mas o Rio de Janeiro estava pegando fogo, a verdade é essa. Entendi. E é dessa época que vem a Maranata, o S8, as igrejas de dezenas de igrejas avivadas, renovadas, como era chamada na época. Enfim. E começou esse negócio de... Uma explosão, né? E eu frequentava uma igreja tradicional. E lá um dia o pastor disse, isso é besteira, isso não existe, isso é autossugestão. Era o discurso da época, né? Dos contrários. Sempre os antes. Os antes. É que nem o Flamengo, tem sempre os antes. Tem os antes. E tinha também... Mas não adianta você ter antes, Não adianta. E aí eu fiquei assim tão chateado, porque eu comecei a ver, pô, tudo isso então é mentira. Tudo isso era uma mentira. E aquilo foi, sabe? E eu, no sábado, que era reunião de jovem, eu tinha decidido, hoje eu vou lá, vou despedir do pessoal, dar um beijo a todo mundo e tocar meu barco, tocar minha vida. Vamos voltar pro Cascadura Tênis Clube de novo. Aqui voltei, eis-me aqui de volta. Qual fênix ressurreto. E... O Devanês te aguardando. Os Devanês estavam lá comendo sopa. Richard! E naquele dia aconteceu uma coisa. Eu não sabia. Um camarada que tinha sido namorado da Erlen estava dirigindo o culto. Eu não sabia nada disso. Estava dirigindo lá a reunião de jovens. Mas não era aquele cara sem graça que você falou. Não, aquele já tinha morrido, graças a Deus. Tinha tocado a vida dele. Era falecido. E aí, a Erlen chegou com outro rapaz. Eu não sabia que ela tinha namorado com esse cara. Eu não sabia. Havia uma história longa demais que não interessa aqui. E aí, o cara deu um surto psicótico. Falou, olha, vocês querem saber de uma coisa? Vamos adorar a Deus. Tá aqui o microfone. Botou em pé assim. Disse, olha, quem quiser adorar a Deus, vem aqui e adore. Quem quiser dar testemunho, dê. Quem quiser pregar, vem e pregue. É mesmo? Foi assim. Caramba. Nunca vi isso em igreja nenhuma, né? Só... E aí, vamos então começar a cantar um hino. Quem quiser adorar a Deus, adore. E eu nunca na minha vida, eu tinha dado glória a Deus, aleluia, espontâneo. Nunca. Eu fazia porque os outros faziam, eu fazia igual. Olha outra coisa boa aí para quem está procurando batizado com o Espírito Santo. Faz as coisas espontâneas, meu irmão. Fala o que você sente. Fale o que você sente. Deus não está aqui para ser enganado. Ele está aqui porque Ele te ama. Ele não gosta de personagem. Ele gosta de pessoas. E nós vivemos um bando de personagem, em vez de ser pessoa. E naquele dia, pela primeira vez, eu levantei minha mão e dei glória a Deus. E fui batizar com o Espírito Santo. É mesmo? No dia que eu ia embora. Caramba. Com a Erlen, com o namorado novo, ainda por cima. Cara, glória a Deus. Fui batizar com o Espírito Santo. Fui batizar com o Espírito Santo, eu comecei a sentir como se estivesse caindo um monte de... alguma coisa descer do céu e cair em mim. Eu parecesse, você me perguntar, eu diria para você, era como se caísse óleo, água, eu sei lá, é uma... Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mas eu não falei em língua. Volto a dizer, porque eu sou um cara racional. Eu não ia dar uma dessa sem estar entendendo o que estava acontecendo. Eu fiquei seguro. E a Bíblia segurou a sua onda. A minha onda. E como nós aprendemos na Bíblia, Deus, Ele não força você. Deus não força você. O Espírito Santo de Deus é educado. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Por isso que eu não acredito nesse papo de eu não conseguia calar a boca. Conversa com a boa de mané me tomar. Mané tomado. Tomada lá do outro lado lá tem isso aí. Mas aqui não tem não. E aí eu voltei para casa flutuando. Eu fiquei assim uma semana flutuando. 2 semanas eu vivia... Sabe aquela coisa assim que você vive... meio abobado, né? Eu ia orar pelo alimento e começava a chorar, me quebrantava. Eu me lembro que depois desse dia, quando eu fui ler
João capítulo 15, Ixi. eu sou a videira verdadeira. Cara, eu chorava porque eu entendia tudo. Eu entendia tudo. Antes eu lia como uma coisa distante, agora não. Jesus falava comigo. Ficou pessoal. Ficou maravilhoso. Aí Foi escrito pra mim. Né? passou uns meses, Isso aqui foi uns escrito pra 2 mim. meses. Esse mesmo que me apresentou a Erlen, que me chamou para a igreja, ele foi para São Paulo. Esse cara é um cara legal, né? Esse na minha vida sempre ele esteve lá. Ele era o Gabriel que vinha me dar a mensagem. E ele tinha ido para São Paulo com o pastor Cassiano. Cassianão. Caramba, E lá ele foi batizar com o Espírito Santo. E ele foi me falar lá em casa. Outra aí, ó. É outra coisa que a gente fazia muito no passado, dar testemunho. Eita, Deus abençoou minha vida. Cara, ele chegou lá em casa, garoto. Eu tinha, sei lá, 17, ele tinha 17 anos, 16 anos. Ele disse, cara, eu fui batizado com o Espírito Santo lá em São Paulo, falei em língua, ficou falando, e aquilo foi me dando uma inveja. Uma inveja. Aí eu disse, como é que foi isso? Aí eu ajoelhei para lá, vamos aqui, na varanda da minha casa. Na varanda da minha casa. Eu ajoelhei com ele lá, no começo de orar, eu comecei a falar em língua estranha. E aí foi? Foi assim que eu comecei a falar língua estranha. Aí quando eu falei língua estranha, gente, Maia, posso dar mais um pitaquinho aqui? Claro. Gente, você nunca está esperando ser batizado com o Espírito Santo. Você não é merecedor. É assim que você pensa. Cara, eu sou um cara... Deus vai me abençoar. A mim. Bati com o Espírito Santo. A mim. Esse que faz isso, esse que faz aquilo, aquilo que disse isso, aquilo... Muita coisa na sua cabeça. Língua estranha, que papo é esse, cara? Né? E aí, coisa de maluco mesmo. Eu orei, eu falei em língua estranha, mas aquilo começou a ficar na minha cabeça, rodando na minha cabeça. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. E Deus falou comigo, aquele texto que eu já disse para você em Gálatas 4:6, que porque nós somos filhos, eu lhe dou o meu espírito. Deus falou comigo, disse, abre a Bíblia agora. Deus falou assim comigo, abre a Bíblia agora. Eu abri a Bíblia lá em casa e saiu esse texto. Por isso que esse texto é especial para mim. É especial para mim. Que Deus, porque nós somos filhos... E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Aleluia. Que chama Abba Pai. Ah, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, cara. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E aí, a minha vida foi mudando. Foi mudando, foi mudando. O medo foi embora. Sumiu mesmo. Sumiu. Você passava pelo túnel, já não... Anos depois, eu já era casado. Foi que Deus mostrou para mim como ele tinha mudado a minha vida. Você não percebe. Você não percebe. Deus vai mudando você. Como você vive no dia a dia, você não percebe o quanto você já caminhou, o quanto você não caminhou, né? Mas em determinado momento Deus bate no ombro e fala, aí dá uma olhada para trás. Agora deixa eu estava no centro da cidade com a Erlen. Nós tínhamos ido na Rua da Alfândega comprar alguma coisa para as meninas, negócio de colégio, essas coisas, de comprar livro, caderno, essas coisas. Sim. E nós estávamos assim, e eu disse, Erlen, tem um lugar aqui que eu sempre quis trazer você para vamos almoçar nesse lugar. Peguei a Erlen, fui, olha, nós estamos assim, com aquela, sabe, aquela roupa de Rua da Alfândega. Camisa de Rua da Alfândega, calça de Rua da Alfândega, sapato de Rua da Alfândega. Nós estamos de Rua da Alfândega. Fantasiado. E eu entrei com ela no restaurante, que eu estava chamando, só tinha pessoal de gravata, terno. Só a beca. Ela parou, travou. Rixa, eu digo, rixa o quê? Rixa, olha como o pessoal tá. Eu quero saber disso, eu vou pagar igual a eles. Vem cá, vem comigo. Sentei, só tinha uma mesa no centro do restaurante. Ali eu vi como Deus mudou minha vida. Porque ali, naquele momento, eu vi, eu não estava nem aí pro que os outros achavam, do que pensavam. Minha vida tinha sido tão transformada que eu nunca imaginaria que um dia eu ia entrar no restaurante vestido de Rua da Alfândega, nem estaria aí para nada. Vem cá, mas você deu um salto, cara. Eu fiquei, tá todo mundo na expectativa. Como é que você conseguiu segurar, Erlen? Porque toda vez que você chegava, já tinha alguém que tinha chegado primeiro. Mas sempre... Conta aí. Um dos segredos fundamentais é não desistir. A persistência. Quando o prêmio vale, meu amigo, não desiste não. Corre atrás. Porque é lógico que tá sempre alguém circundando. É óbvio. E o que aconteceu foi que eu passei para a Marinha, né? E tinha um baile famoso lá na Marinha. E eu disse, é hoje, cara, que se dane. Cheguei para ela, você quer ir no baile comigo?
Com aquela farda. Aí, cara... Aí você usou todas as suas armas. Aí botei aquela farda, cap, espada. até luva branca eu fui. Eu parecia uma pipoca. Tinha espada. Tinha tudo. Tudo que tem direito. Pô, eu fui lá buscar lá em casa. Pegou nem umas medalhas emprestadas? Né? Devia ter tido. Essa eu não pensei. Ó. Aí, se você quer ter alguma garota que você quer namorar e não consegue, vá pra Marinha. É uma 50%, regra, né? Há uma regra fundamental. Não há mulher que resista ao uniforme branco da Marinha. É uma regra. Isso é invariável. É verdade. E aí, eu cheguei na casa dela, ela estava no cabeleireiro, aquelas coisas, fiquei esperando, né? Sentado lá. Quando ela entrou e olhou esta belezura toda de branco, aí eu vi o olhinho brilhar, eu disse, é hoje. Tá hoje. Tá pra mim. Fez plim, plim. E aí, nisso nós estamos há 50 anos, aí, 48 anos namorando. Mas ela descobriu que era só a fachada depois, não? Não, ela descobriu que era lindo. Experimentou o veneno, rapaz, sabe? Eu sou que nem o dragão de Komodo, sabe? Que ele morde assim e o veneno vai penetrando. Não tem mais jeito, não tem mais retorno. Já era. Experimentou o veneno, não escapa mais. Dragão de Komodo. Dragão de Komodo. Depois que eu mordi, meu amigo, eu sou um profissional. Mordi, tá mordido, não escapa, é só esperar morrer. É só esperar morrer. E aí, começamos a namorar. E quando eu me formei mais um pouquinho, é outra coisa que era muito comum, né? Naquela época, a gente não ficava noivo 8 anos. Hoje parece que todo mundo fica noivo muito tempo. Começa a namorar... No outro dia eu estava... Deixa eu te contar. 8 anos é brincadeira, né? Não tem um bocado, né? Tá... Eu estava num restaurante no outro dia e dois caras estavam conversando assim junto de mim. E eu estava almoçando e o cara... Um falando, pô, eu conheci a fulana. E aí eu chamei a fulana... A gente foi pro baile, dali a gente foi pro motel, dali a gente foi para não sei o quê. Aí eu chamei a menina para ir comigo para Argentina, ela foi, nós ficamos lá no hotel, não sei o quê. E eu... Ouvindo. Quando nós chegamos aqui, eu disse, você quer namorar comigo? Caramba. Cara, que tipo de relacionamento é esse, cara? Você sai, faz tudo, depois é que você vai começar a namorar? Depois que você pergunta se você quer ter um compromisso. Né? Cara, uma coisa muito louca, cara. Pra mim, Começa todas as avessas, né? Tudo errado. Primeiro você é um objeto, e eu também, nós somos só objetos de uso comum. Sabe por quê? Porque o mundo, ele encara todos nós como meramente um estômago. Nós somos um estômago. O resto é acessório. Então não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Você tem um estômago. Os governos, se eu te der comida, você tem que me amar, idolatrar. O teu patrão, se eu pago o teu salário... Você tem que vestir a camisa da... Enfim, não existe uma coisa que o Evangelho fala, né? Que é uma coisa que vem trazer corpo, alma de e espírito. dentro para fora. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, eu comecei a namorar com a Erle. Quando eu me formei, eu falei, vamos ficar noivos. Ficamos noivos. 1 ano depois nós casamos. Cara, eu já tinha condições... Vamos casar, não vamos ficar nessa, não. Vamos casar. E estamos nessa aí há já 45 anos. Uma bela jornada. Que jornada bacana, que jornada bacana. E aí você estava na Maranata, eu louvando a Jesus. Isso. Você veio ao diaconato quando? Rapaz, foi bem depois. Muito nem tempo. me lembro, bem depois. Eu fui na Maranata, eu fui tudo que era possível ser. Eu fui cantineiro, eu e Erle cuidamos de cantina. Eu fui diácono, eu fui professor de escola dominical, eu fui tudo. Tudo que eu podia. Todos os ministérios. Tinha uma vaga, eu estava lá. Negócio de jovem, eu fui líder de jovem, um monte desse tipo de coisa. Mas a questão do chamado pastoral, como que isso aparece? É lógico que isso demorou um tempo, que você é um dos pastores que foi mais provado na Maranata. Na verdade, começa em 1976, 77, por aí, num retiro. Eu estava nesse retiro, eu era líder de jovem, e eu confesso a você, eu estava frio. Aliás, pelo que depois foi contado, todo mundo estava frio. E aí, toda a liderança estava fria. E aí começou a acontecer um fenômeno que hoje é vendido como a coisa mais extraordinária do mundo. E acontecia com a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Era a gente sendo arrebatada. Nunca isso tinha acontecido, ninguém sabia. O cara ficava duro. Então, acabava o culto, a gente andava, era um sítio, a gente tinha que andar pelo sítio catando, porque tinha gente embaixo da árvore, tinha gente... Catando o corpo. Aí lá, catar os cadáveres. Cadê os corpos? A gente sem ia alma. Lá, ia buscar um, buscar outro, E eu, como eu volto a dizer, eu sou extremamente racional.
racional. Eu não gosto dessas coisas. Comigo não. E Erlen é assim também. E Erlen, um dia nós estávamos conversando no retiro, acontecendo coisas maravilhosas, a gente sendo visitada, nós não tínhamos nada, não tinha programação, não tinha nada, era o pastor Cassiano com a sanfoninha dele, cantando hino, orando, e a gente orando, e pouca palavra, muita oração, muita gente sendo batizada com o Espírito Santo, pastor Gilberto Elias foi batizado neste retiro, enfim... E aí esse retiro foi aqui, lá naquele... Como é o nome? Não, no Sítio Sossego, não. Foi aqui num lugar perto de Teresópolis, São José do Rio Preto, alguma coisa do Rio Preto. Tá. E aí, Erlen falou comigo, nós conversando, Erlen falando comigo assim, nós éramos namorada. Ela falou para mim assim, eu acho tudo isso não passa de... Sugestão. É uma coisa, como eu diz, emocionalismo. Uhum. Aí eu falei, eu também acho. Exagero, a galera tá emocionada. Esse povo tá emocionado. Porque era tanta gente caindo que você dizia, o que tá vendo aqui, né? Isso é invenção. Tá bom. No último culto, no último dia que a gente ia embora, era carnaval, começa todo mundo a apontar pra mim, eu olho, quando olha, tá Erlen lá arrebatado. Ela, e um menino muito nosso amigo, tivemos que pegar, porque pessoas que são arrebatadas de fato... Não é que fica inventando história, porque eu já vi um monte. Né, que cai, é só você sair de perto, não vou te segurar, vai pro chão. A pessoa levanta, sacode a poeira. Quando a pessoa é arrebatada, ela fica arrebatada mesmo. Ela fica assim, tá fora de si. Pegamos ela e o outro menino, botamos lá no lugar e continuou o culto. E segue o barco. E quando Erlen retornou, voltou a si, depois de, sei lá, quase uma hora, ela voltou e disse assim, eu fui a um lugar assim, um campo maravilhoso, e o Senhor veio falar comigo. Caramba. E até hoje eu conto assim, que Deus falou para ela, eu tenho boas e más notícias. Aí ela perguntou, quais são as más? Aí você vai casar com esse aí mesmo. O Senhor falou com ela, olha, você vai casar com isso. E eu tenho um plano na vida de vocês dois. Vou te dar como sinal. No ano que vocês se casarem, vai acontecer isso, e aconteceu tudo. Tudo aconteceu. Tudo. Incrível, hein? Impressionante. É porque foi de Deus. É, lógico. Não foi simplesmente caiu. Caiu. Eu estava emocionado. Não era isso. E quando o culto... Eu fiquei muito abalado, porque eu via Erlen, o que Erlen tinha dito para mim. Exato. Quando acabou a reunião, todo mundo se despedindo, quer ir embora, bababá, o pastor Cassiano veio, botou a mão, começou a orar e profetizou. Eu tenho um chamado para você. Foi a mesma coisa que o Senhor falou com a Erlen. O Senhor falou para ele, eu tenho um chamado para você, você será pastor dessa igreja. Eu tenho um papel lá em casa que eu usava, eu anotava essas coisas todas. Eu digo, eu sou racional. Eu catalogava, né? E botava tudo que o Senhor falava para mim. Tá bom, eu anotei lá. E aí, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, como é que eu ia acreditar no negócio de que eu vou ser pastor? Eu estou indo para a marinha, eu vou cair no mar, não volto nunca mais. Isso não tem nada a ver. E aí um dia, eu estava em casa, Erlen falou assim, o Senhor falou no meu coração. O que foi? Você só vai ser pastor lá para os 40 e poucos anos. Não fica nem ficar impressionado. Não fica preocupado. Vai acontecer quando você... Vive a vida, porque a coisa não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Vai demorar. Tá bom. Continuei minha vida. Depende de ação sua. Eu estou um dia fazendo a barba, aí... O Senhor fala comigo. Na época que eu te chamar, que você será ordenado, você vai pregar na ABI. Eu preguei na Maranata toda 20 vezes, mesmo na ABI. Nunca era chamado. Nunca. E um dia, eu chego na ABI, feliz da vida, inocente como só um passarinho, e o pastor Paulo disse para mim, você vai pregar hoje aqui. Nunca tinha acontecido. E então eu preguei ali e tal. Naquele ano, eu fui chamado para o pastorado. Aconteceu tudo conforme eu tinha 43 anos de idade. Caramba. No ano 2000, eu fiz 44 de outubro e fui ordenado em março de 2000. Aconteceu tudo conforme Deus falou. E é por isso que eu creio na manifestação do Espírito Santo. Sobrenatural, né? Eu creio em profecia, eu creio em revelação. Eu não vivo disso. Lógico. Eu não vivo disso. Eu sei que eu tenho que cuidar, eu tenho que pagar minha luz. Eu não vou ficar orando para que Deus mande um anjo pagar minha luz.
Eu tenho que trabalhar e pagar minha luz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me fechar às coisas que Deus fala. Ele fala na Bíblia, é fato, mas ele fala através de visões. Eu tive várias visões na minha vida. Né? Fala por revelação, fala por profecia, fala numa pregação. Numa canção. Numa canção. Sim. Aqui, eu era pastor aqui na Tijuca, um dia eu estava num culto, quem estava aqui visitando a gente era o Azaf, pastor Azaf Borba. E ele estava cantando os hinos dele e ele começou a pregar uma mensagem, de repente ele olhou para mim e respondeu a oração que eu tinha acabado de fazer. Caramba. Ele virou para mim, ele mesmo não percebeu. Ele não tem nem noção, né? Não. Nossa filha mais velha, teve uma doença autoimune. Eu ia falar sobre isso. Ficou extremamente doente, morre, não morre, desenganou várias vezes. É porque você tem uma ideia, que às vezes é passada para os outros, que Deus entrou na sua vida e você agora, meu irmão, é sucesso. Agora é... E não é. É uma plantação de morangos. E ela já vem com chantilly em cima. Tudo, Tudo vai dar certo. Como se você estivesse dentro de uma redoma de vidro e não é assim. Não é. Não é Pelo assim. menos comigo não é assim. Nem comigo, nem com um monte de gente que eu conheço. Entendeu? Deus vai trabalhando no dia a dia, na visitação. Você vai viver a sua vida como todo brasileiro, ainda mais, né, se for brasileiro. Cascadurense, então. Cascadurense vai sofrer 2 vezes mais. Pra purgar tudo que fez no passado. Se eu olhar hoje, para aquelas pessoas que não sabem, eu tenho minha esposa, Erlen, com quem eu estou casado há 45 anos. Há 7 anos atrás, ela descobriu que estava com leucemia. A leucemia dela... porque ela tem uma doença autoimune, a pancreatite autoimune, aquilo junto com a... Uma doença autoimune, até para esclarecer, é quando o seu organismo ataca você mesmo. Ataca você mesmo. Sem motivo nenhum. E aí, ela, por causa dessa leucemia, por causa dessa doença autoimune, ela teve o açúcar dela disparou, não controlou e ela ficou cega. Isso já tem 4 anos, cega. 100% cega? 100% cega, destruiu a mácula. Se fosse outra córnea, alguma coisa, podia até fazer transplante. A mácula não tem como, foi. E ela ficou cega. E eu acho que isso é importante, sabe, falar, porque as pessoas estão sendo enganadas. Um evangelho tão vazio. Tosco. Um evangelho que não cuida materialista. de você. Que você não cuida de você quando você está na lama. O evangelho não cuida de você só quando você está com 50 mil no banco. O evangelho cuida de você quando você está caído na rua e alguém vai buscar você bêbado jogado lá, ou drogado. O evangelho vai lá e busca você. Esse é o evangelho que eu aprendi. Esse é o evangelho. Esse outro evangelho que hoje você decreta e está tudo resolvido, eu não aprendi nesses últimos 51 anos. E aí o que aconteceu foi que ela ficou cega. E eu tive que parar tudo que eu estava fazendo nesses últimos 6, 7 anos para cuidar dela. A partir dali começou uma segunda jornada na minha vida, que agora que eu vou falar, me remete a quando Deus me treinou. Aquilo que eu falei, que Deus não te dá uma prova sem primeiro te treinar. Primeiro eu fui para a Marinha. E na Marinha eu aprendi a me virar, coisa que a maioria do pessoal não sabe hoje. Né? Todo mundo tem que fazer alguma coisa para você, porque você sozinho não consegue fazer. E na Marinha eu aprendi a me virar. Então, quando eu tive que assumir a minha casa como dona de casa, eu não sei cozinhar, não sei, mas aprendi. Eu não sei fazer, não sabia, mas eu agora aprendi. Porque eu não sou, como meu pai dizia, eu não sou salsicha, que não tem pé nem cabeça, a gente aprende, caramba. Vai dar teu jeito, Eu aprendi. Logo depois, olhando um pouco mais adiante, minha filha ficou doente. Com a doença autoimune, incurável. A minha filha mais velha. Filha mais velha? Mais velha. Essa doença já não é anterior, não? Não é mesmo. É antes da Erlen. Antes da Erlen. Nós começamos a cuidar dela. E nós aprendemos... Ela tinha quantos anos? Ela tinha 14 anos. Hoje ela tem 45, 44. Novinha, praticamente a vida toda.
Ficou 4 anos sem poder sair de casa, porque não dava, ela não conseguia. E não é uma coisa simples como uma febre, é uma coisa bravo, que te tira da tua rotina, que bagunça a sua vida. Então, se tem alguém aqui que está ouvindo a gente e está numa situação dessa, sabe, Deus não esqueceu de você, não. Amém. Deus não esqueceu de você, não. Não creia nessa baboseira que ando pregando que Deus está te amaldiçoando porque você fez isso. Não fez nada. É a vida é assim. Desde que eu conheço você, que você descobriu essa doença da sua filha, que a sua vida veio que meio que deu uma guinada porque você e a sua esposa e até a sua tiveram que começar a viver em torno desse processo. Sim, sim. E sem que nós soubéssemos, nós estávamos sendo treinados para esse processo que é muito pior agora. Muito pior. Caramba. Muito pior. Muito pior. Então, a gente começou a cuidar e a gente começou a aprender uma coisa de Deus. Primeiro, olha, saiba, viva um dia de cada vez. Amém. Se você olhar para frente, muito para frente, eu garanto a você, garanto que você vai aloprar. Vai se perder. Desses anos todos que você vem cuidando da sua filha, teve momentos terríveis, porque a gente pensou que ela ia morrer. Esse é o diagnóstico do médico a princípio, que ela não ia durar muito. Uma das vezes ele disse para mim, nós já fizemos tudo o que podíamos fazer. Tira ela Chegou daqui. a dar tempo, assim, não passa isso não. Ele disse, tira ela daqui, porque senão ela vai morrer. Ela vai pegar uma doença aqui no hospital. Qual era a mesma doença dela? É autoimune, lúpus e doença de Crohn. E aí o que aconteceu... O que acontece? Explica para o nosso... No caso da Caroline, ela teve uma doença que destrói o intestino. Começando no intestino do ânus até o intestino delgado. Vai destruindo tudo. Na prática, ela tem o quê? Um processo de diarreia. Vai destruindo. Destruição. Vai comendo o corpo. Cria úlceras dentro do... É isso. E vem subindo, vem até a boca. Um dia um camarada, um médico, falou pra gente, olha, vocês não fiquem... Nessa época ela era pele e osso. E o médico falou pra gente assim, olha, não fica emocionado com isso não, vai ficar bem pior. Nossa, que bem duro, pior. hein? Mas aí tá certo, tem que preparar você pra realidade. E aí, Erlen começou a orar. Eu costumo dizer, cuidado quando Erlen começa a orar. Lá em casa, a mulher de oração é a Erlen. Erlen é mulher de oração. Erlen, quando oro com a Erlen, o céu desce. Quando eu oro, Deus ouve, tá, beleza, bacana. Os anjos devem ficar até preocupados. Beijo, me liga. Vou ter trabalho, os anjos, né? Na hora que ela... quando eu oro, Deus diz assim, legal, beijo, me liga. Mas quando Erlen começa a orar, o céu desce. O céu desce. E eu comecei a ver Erlen virar a noite em oração. Ela ora a noite toda. Ela não tem esse problema de sono. Uhum. Ela vira, entendeu? Eu digo até que ela é a coruja de Jesus. Eu falo, e amor? Ela fala, E aí, amor? As comparações dele é ótima. Aí ela vira... Mó situação de caos e... É a coruja de Jesus. Ela virava, eu saía 6 horas para trabalhar. E eu sempre encontrava a Bíblia aberta em cima do sofá e uma mancha de lágrima. Não nasci no sofá, né? Ficava chorando, ficava aquela mancha e a Bíblia aberta. Eu sabia, Erlen virou a noite chorando. Erlen virou a noite chorando. Erlen virou a noite chorando. Era assim, orando. Um dia, mais um testemunho. Erlen ela ia dormir, estava cansada, estava fechando o nosso apartamento, fechando as cortinas, e ela tinha acabado de fazer uma oração a Deus. Senhor, fala comigo, não sei o quê. E quando ela está fechando, na televisão está passando um culto que aconteceu em São Paulo pela manhã. Era um domingo, agora era uma reprise. Já era segunda-feira de madrugada. Aconteceu em São Paulo domingo de manhã. E quando ela está fechando a cortina, o pastor daquela manhã fala assim, você que falou isso, é que eu quero falar contigo agora. E Erlen parou. E olhou para... Como assim? Coisa meio traumática. Que isso, cara? Isso? Até pela televisão, não. E aí o pastor começou a responder a oração dela. E Deus nos abençoou. Porque logo depois, uma pessoa que a gente conhecia mandou, olha, vai nessa médica. É a melhor médica do Brasil para essa doença. E a médica era realmente assim, você chega lá e espera 2 horas, porque ela é muito requisitada. Quando a Carol entrou, ela ficou olhando para a Carol assim, olhando muito fixamente para ela. Depois começou a conversar. Quando a gente acabou a consulta,
ela falou assim, eu vou contar uma coisa, eu nunca falei isso para ninguém, mas deixa eu falar uma coisa para você. Dificilmente eu estou pegando pacientes por causa disso e tal, mas eu vou contar uma coisa para você. Quando você entrou, uma coisa disse para mim assim, cuida dessa, porque ela é um anjo de Deus. Caramba. E por causa disso, essa pessoa pegou Carol para trabalhar e hoje Carol, a doença dela parou, está estagnada, controlada, bababá, 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 bababá. Então, toda essa trajetória chega aqui, na Erlen. Nós nos acostumamos com a ideia de que Deus, ele fala conosco na tempestade. Não é só na... Anteontem, ela estava falando com a mãe dela no telefone e eu passo para fazer alguma coisa e eu ouço ela falando para a mãe assim, mamãe, Deus não me abandonou. Deus não esqueceu de mim. Se isso está acontecendo é porque é o melhor para mim. Aí você vê que você não está lidando com uma pessoa aqui. Essa cabeça aqui é fantástica, né? Uma consciência, uma autoconsciência. Maneira de você administrar o que você está vivendo, entender que se chegou na sua casa, se tocou em você, que Deus está permitindo. É verdade. Não é ataque do diabo. Que diabo, não caramba. É isso, não é aquilo. Diabo, não. Deus é que está uma maturidade espiritual muito, muito importante. Mas o que acontece é que nós estamos vivendo, isso começou bem nos anos 80 para 90, a chamada igreja de resultado. Não é? É aquela igreja que ensina para você que Deus está contigo se você obtiver determinados resultados. Deus não está com você se você não tiver obtido esse outro resultado. É o resultado que prova Deus. Não é que você é Deus. Né? Deus é Deus. É por isso que eu amo aquele hino que diz, se ele faz, ele é Deus, se ele não faz, ele é Deus, se cura, ele é Deus, se não cura, ele é Deus, continua Deus, eu não amo pelo Deus que ele faz, eu amo pelo que ele é. Exato. Essa é a consciência que a gente perdeu. É isso que eu tenho medo do seu filho. Da geração do seu filho. Sim. Da geração das suas netas, da minha neta. Que tipo de mensagem vai estar chegando nos ouvidos dos nossos netos? Entendeu? É isso. Que mensagem? Que evangelho é esse? Um evangelho ralo. Deixa eu contar uma história. Eu fui visitar uma criança que estava doente no hospital. O que tem de novo nisso? Pastor que vai visitar gente doente. Nada. Isso acontece. É disso que a gente vive. É para isso, não é isso? Exato. Para isso que existimos. Tá bom. Eu fui visitar a criança, orei, saí do culto, fui lá visitar. Então, num dia tinha uma reunião de oração, eu estava nessa reunião, a mãe da criança falou, que pastor que nós temos. Saiu do culto, foi visitar uma criança que estava doente. Meus irmãos, cara, eu comecei a chorar, sabe o que eu comecei a pensar? O que foi que nós fizemos com o evangelho? O que nossa geração fez com o evangelho? O fato de pastorear se tornou uma exceção escandalosa. É uma coisa que surpreende maravilhosamente. Gente, pastor não é melhor que ninguém. Pastor, ele foi chamado como irmão mais velho. Eu sou de uma época, o irmão mais velho cuidava do irmão mais novo. Isso. Ia pra festa, o meu pai falava pra mim, cuida da tua irmã, hein? Era a minha obrigação, ninguém fazia isso. Eu não tinha nada, ninguém me tratava especial porque eu estava cuidando tinha louros por não. Na verdade, se acontecesse alguma coisa com ela... eu ia chamar na conversa. Exato. Não é assim? É lógico. Então, você olha hoje, os pastores que não são todos, graças a Deus aqui na Maranata nós não temos a mosca azul não existiu aqui. Mas tem uns caras que são praticamente semideuses. E que tudo você... Eu era pastor numa igreja, uma pessoa chegou no meu culto e chegou para mim e disse assim, pastor, eu vim aqui para o senhor dizer para mim se meu namoro é de Deus ou não é de Deus. Eu olhei para ela, sabe aquela cara? Virou guru. Olhei para ela assim, com aquela cara que passa no tchá-tchá, né? Que conversa. Quase que você faz assim, né? Bota a mão... agora deixa eu psicografar aqui o céu. Cara, que loucura é essa? Que loucura é essa? Porque da igreja que eu vi, o pastor que dizia, peraí, gente, calma, eu não sou orelhão de Deus, não. Sabe aquele orelhão? Bota uma fichinha para falar direto com Deus? Você tem que ter critério bíblico e usar o seu cérebro. Lógico, por enquanto. Isso aqui
Isso aqui não é para separar as orelhas, não. Né? Exato, Deus já te deu uma ferramenta maravilhosa chamada cérebro. Minha mulher, quando a gente estava começando a namorar, era muito comum esse negócio de profecia. O pessoal ficar dizendo, olha, Deus me revelou que você é para ele, vão casar, aquelas coisas. Era muito... Ele me chamou no cantão e falou, olha, não vem com essa conversa de revelação, profecia, não sei o que lá, nada, porque ela tinha destinado a ser seu. Porque ela tinha passado por um perrengue danado por causa disso. Ela falou assim, disse, olha, o tempo vai me dizer se você presta ou não presta para mim. É isso aí. Irmão, você tá ouvindo? Eu tenho meus critérios, minhas expectativas E existem os critérios bíblicos. Esses critérios têm que ser... Eu falo para minha filha, o que eu quero para vocês são critérios bíblicos. Exato. Eu quero que o rapaz seja crente, eu quero que ele seja batizado com o Espírito Santo, eu quero que ele profetize coisas que acontecem dentro de 5 minutos para eu saber que é verdade. Eu quero coisa... O meu critério... Só essas coisas simples. Simples, não. Eu não exijo mais que isso. Porque, gente, nós temos que aprender que Deus está conosco na dor. É isso aí. Na dor. Porque se nós olharmos a vida dos que nos antecederam, os apóstolos, aqueles homens que foram para a África, nenhum deles teve vida mole. Que a Bíblia diz que não são dignos, que o mundo não é digno. E agora todo mundo só é digno. É isso que a carta aos Hebreus diz. O mundo homens de cujo mundo não era digno. Nós conhecemos homens assim. Homens assim. São homens desse porte. E aí, quando você é alcançado, como aconteceu agora, eu olho para trás e vejo como Deus vai me treinando para chegar aqui. Satanás não tem vitória na minha vida, nessa área, porque eu fui treinado. Né? O Salmo 144, 1 diz, bendito seja o Senhor, minha rocha, minha fortaleza, que treina minha mão para a guerra, meus dedos para a minha mão para a batalha, os meus dedos para a guerra. Então, nós fomos treinados para a guerra. Agora, se eu não tenho guerra, se eu tenho medo de guerra, se eu digo que guerra vem do diabo, eu estou na mão do diabo, eu sou... Esse salmo não faz sentido. Jesus crucificado não faz sentido. Jesus tinha que chegar e dizer, olha, agora está todo mundo salvo, toca a música aí dos devaneios, vamos embora. Às vezes eu fico imaginando a vida do cristão, ela é tipo uma luta do Rock Balboa. Pode escolher qualquer uma delas. Porque assim, cara, ele começa bem, né, empolgado, né, firmão, tá físico, né? Daqui a pouco começa a apanhar. Ele apanha pra caramba. Apanha o tempo todo. E no final ganha. Ele cai umas 2 vezes ali no meio. Mas tem uma frase interessante. Que ele fala nesse fala último no 6, filme. No Rock 6. Ele fala pro filho, né? Ele fala pro filho dele. Não, a vida, né? Não importa quantas vezes você caia, né? O importante é você ficar de pé. Quanto você aguenta apanhar. A questão não é quanto você suporta apanhar. Mas aí eu só para concluir, na luta do Rock Balboa, quando vai chegando no final, o legal é que perto do final ele começa a vencer, né? E no final mesmo ele ganha. E começa a tocar uma música maravilhosa, né? E ele ganha. Só que ele vence. Vai com a cara toda aqui. Muitos de nós não verá a vitória nesta vida. É verdade. Muitos não verão. Um dia eu estava pregando numa igreja e eu falei isso. Muitas das moças que estão aqui não casarão. Foi um tal de estar amarrado. Queima ele, Deus. Palavra do inferno. Eu não recebo essa palavra. Mas, na verdade, muitas pessoas não verão a vitória nessa vida. Vai ver quando chegar na glória, quando vir o que foi que ela herdou. Cara, isso aqui vai parecer tão idiota que você vai dizer, cara, eu ficava preocupado. Não é verdade? É verdade. Nós passaremos, irmão, eu não tenho dúvida, nós vamos passar por provas. E vou dizer para vocês, alguns não vão gostar do que eu vou dizer, nós teremos derrotas nesse mundo. Derrotas nesse mundo. Não estou dizendo derrotas espirituais. Derrota nesse mundo. Sim. Você não vai conseguir passar no concurso, ou você vai ter alguma doença, e assim por diante. Alguém vai morrer na sua família. Vai morrer. Alguma coisa você não irá entender. E talvez nem na glória você entenda. Mas tudo que nós estamos fazendo agora é pela glória. O que eu posso falar, como hoje eu sou um cara de 68 anos. Então eu posso falar para o jovem, é que eu comecei com 16. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 16 anos. Eu caminhei desde os 16 aos 68.
E eu posso olhar para trás para vocês e dizer assim, valeu a pena. Eu gosto muito daquele hino que diz, valeu a pena. Aquele hino. Aquele hino evangélico. E aí, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque... E eu ainda não vi o final. Eu estou vendo o durante. Né? O durante. No final... Nossa, não, o Ivan Draco ainda não caiu ainda. Né? Vai. Você tá, mas talvez a música já começou a tocar. Né? A gente talvez não saiba muita coisa. Sim. E não precisa saber muita coisa. Você precisa saber que você está caminhando para a glória. É isso que você sabe. Eu tenho uma história que Erlen ficou muito doente, foi internada com pancreatite aguda. E eu chegava no hospital e ela cantava assim, um hino muito antigo que dizia caminhando eu vou para Canaã. Ainda me dava tchauzinho. Caminhando eu vou para Canaã. E dava tchauzinho. Aí ela saiu do hospital, foi para casa e eu infartei. Caramba. Infartei. Aí ela ia me visitar no hospital e dizia, se você não vai, não impede a mim. Se você não vai... porque todos nós estamos caminhando para lá. É isso. Para cá lá. Alguns já estão mais próximos, outros estão mais distantes, alguns vão nos surpreender. Outros não fazem nem ideia que estão próximos. Não, alguns vão nos surpreender. A gente vai ser surpreendido. Morreu. Como? O cara tem 12 anos de idade. Pois é. E é isso que acontece. Fale mais, pastor. Eu estava lembrando de um louvor aqui, que é o 509, da harpa cristã, que fala justamente dessa expectativa, né? Deixa eu só dar aqui um parênteses. Eu e pastor Ari somos, assim, fanzocas de harpa cristã. O texto do hino é muito interessante, porque ele diz assim, quando o Jordão passarmos unidos, aleluia, e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos, ó que gozo, ou que gloriosa vista será. É aquela expectativa de você chegar, entendeu? E tudo que você passou, todas as circunstâncias, as tentações que você venceu, a vida, e você agora vai viver uma outra expectativa, uma outra vida totalmente, e você vai pensar assim, aí que você falou assim, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Que gloriosa vista será, ó, que gozo sentirá, todo salvo, pois verá, tantos como a areia da praia. Ai, meu Deus. Minha avó era crentona. E ela morreu em 1945 de tuberculose. Tuberculose. Naquela época não tinha cura. Era uma coisa muito difícil. Levou muita gente. E ela, quando viu, ela estava se acabando, ela viu que ia morrer, não tinha como. E ela chamou meu avô e começou a planejar o enterro dela. Né? Como eu vi a dona Zenilda fazendo aqui. Planejar, eu quero que faça isso, eu quero que faça assim. E o hino que ela pediu para cantar é aquele assim, hei de vê-lo, redimido ao seu lado hei de estar, hei de vê-lo, e os sinais dos cravos hei de contemplar, fim da lida terreal, quando já do rio além, desta vida gloriosa eu me encontrar. Então, para todo mundo que está ouvindo hoje, está vendo esse podcast, o que eu posso dizer para você é que vai valer a pena. É isso aí. Quando nós chegarmos do outro lado do rio e vermos o nosso Salvador... A nossa expectativa é vê-lo. Cara, olha... Se a pessoa vive a vida sem essa esperança, mais miserável, não valeu a pena. Não, nem ter nascido. Não tem valido. Sabe o que eu tenho visto, Lucas, é que muitos crentes hoje parecem perder a esperança. E não é só isso, mano. Nós hoje, nas nossas igrejas, a gente acaba sendo envolvido pelo geral. É tudo globalizado. Sim. Né? Até os louvores. É tudo muito parecido. E outro dia, semana passada, eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa questão de nós cantarmos a nossa salvação. Nós não cantamos mais a nossa salvação. Você é certo. Entendeu? Quem eu era? O miserável condenado ao inferno, entendeu? E o Senhor Jesus que desce do céu para vir buscar um bandido que nem eu. Oprimido, feito eu. Entendeu? Destinado ao inferno. Ele muda o destino da minha vida.
o meu destino final é transformado, é mudado, entendeu? Então, a gente precisa começar a cantar mais a nossa salvação. A nossa expectativa é Jesus. Tem que ser Jesus. A gente vive para poder vê-lo. Exato. Entendeu? A nossa maior expectativa... O que você está esperando da vida? O arrebatamento. Mas você não vai viver? Vou lutar, vou viver, vou sofrer, vou passar por todos os vales, vou rir, vou chorar. Mas a minha expectativa é me encontrar com o meu Salvador. Acabou. Que mudou o destino final da minha alma. Você já pensou isso? Acabou. Você entrou na glória, meu irmão. É o que eu digo lá para a igreja, eu costumo dizer assim, uns vão entrar com um cachorro correndo atrás. Cadê o cachorro? Não. Outros não. Outros vão chegar lá com aquela carruagem, com aquele cara com aquela peruca branca de libré vermelho. Mas no outro. Por quê? Não sei. Não compete a mim saber. Exato. Compete a mim se eu tô com o cachorro correndo atrás ou se eu tô na carruagem de luxo. Compete a mim não parar. O importante é que chegou, né? Oh, meu Deus do céu! Estão olhando para as coisas que para trás ficam. Exato. Sigo adiante. Olhando para o alvo. Para o alvo, que é o Senhor Jesus. É isso. Irmão, nós precisamos disso. Os meninos de hoje, o teu filho, Samuel, precisa ouvir isso. É isso aí. A minha neta, a Chloé, no outro dia, a Chloé estava numa reunião lá na igreja dela, lá na França, e o pastor fez apelo, ela aceitou Jesus. Glória a Deus. Aí o pastor olhou assim, né, pô, criança, falou, fez o apelo de novo, ela aceitou Jesus de novo. É isso aí. E minha filha, como aprendeu comigo, não impede. Lógico. Não impede. Ah, mas ela é 7 anos. E daí? Quem foi que disse Exato. que pessoa de 7 anos não pode conhecer Jesus e ser salvo? Aí, todo apelo ir lá na frente. Eu acho que eu fiz isso umas 4, 5 vezes também. Isso, gente. Quem foi que disse? Meu filho. Novamente, agora falando com os que estão vendo a gente aqui. Gente, pelo amor de Deus, se seu filho quiser aceitar Jesus com 4 anos, deixa. Deixa, exato. E depois acompanha o menino. Não impede porque ele é novinho. Não impede porque ele não sabe. Não impede porque... Não impeçais. Você tinha 16... Quantos? 16 anos. 16. Você não entendeu direito por que você aceitou Jesus. Você tinha 16. Eu aceitei, ué. Você simplesmente aceitou. Você percebeu. E fui batizado com o Espírito Santo com 16. Exato. Não ficou esperando. Nós é que criamos coisas que a Bíblia não cria. Se a gente fosse olhar, não é válido mais isso, mas na época da Bíblia, um garoto era considerado homem aos 13 anos. É isso aí. 13 anos ele ia pra guerra. Botava e ia pra guerra morrer. Isso mudou bem pouco tempo atrás. Bem pouco mesmo, porque isso deve ter mudado, sei lá, a partir dos anos, sei lá, 60 que mudou? Não. Você tem uma ideia? Por que você acha que se chama infantaria? Porque eram os infantes. Exato. Criança que ia para aquela... Então, mas... Por isso mas eu acho que a partir da Segunda Guerra Mundial, talvez... Meu irmão, os alemães usaram criança de tudo quanto era idade no final da guerra. Não, tô falando por isso que eu falei dos anos 60. Isso deve ter mudado dos anos 60, 70 os japoneses, todo mundo usou, cara. E que se acontecer uma guerra, não se engane. A criança de 14, 13 anos vai pra guerra se chegar a um momento... Ao momento que precisa, vai ter que... É isso. Então, a gente precisa botar nossos filhos... Aprenda isso, garoto, porque você tem um garotinho... Quanto idade do teu filho mesmo? 4 anos. 4 anos. Ele está precisando de aprender de Jesus. Ele está precisando das suas netinhas, né? Os seus netinhos. Ensina ela. Fala com Jesus, fala de coisa de Deus. Minha neta sabe que minha filha fala que todo mundo sabe que Chloé chegou, porque ela sai do elevador cantando aleluia, aleluia, toda feliz da vida. É uma carioca na França, tá perdida naquela terra. Então, por quê? Porque ela tá acostumada. A mãe compra negócio, bota música para ela, para não sei o que lá. Ensina, não deixa que Satanás está usando o tempo todo as televisões, a internet, não tá nem aí, cara. Tudo dentro do mesmo sistema. Um irmão, 2 semanas ou 3 atrás, falou para mim o seguinte, ele veio do Canadá. Diz que no Canadá, você manda teu filho pro colégio, teu menino pro colégio, tá arriscado quando você voltar, ele tá de lacinho. Xuxa, aquele lacinho. Mas o que é isso? Ah, não, porque a professora ensinou que menino também pode usar, que não tem problema nenhum. Exato. Exatamente. Com certeza, esse tipo de mensagem, pastor, não é para mim, nem para você. Nossas opções já foram bem sedimentadas. Nós somos espada, né? Espadaça. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas o menino dele... Ele vai ser atacado, pô. A minha netinha,
Eles vão ser Cara, bombardeados. O que o professor falar, ele crê. É. A única maneira dele não crer é em casa ele ser ensinado. Incutir na mente dele É ensinar. os valores da Bíblia. A gente precisa plantar no coração dele algo muito mais valioso do que esse mundo vai propor. Né? E você tem que ter coragem, É. porque vai chegar um momento, eu cada vez vejo isso mais claramente. Eu vejo muito televisão americana, eu gosto muito. Eu não gosto de televisão de modo nenhum, mas eu fico na internet, vou catando alguma coisa, ou entrevista aqui, outra ali, e eu fico vendo como aqueles americanos que mandaram gente para morrer Tinham aqui, valores incríveis. perderam a visão. Não, uma- a cultura ocidental está totalmente em frangalhos. Então só resta uma coisa, eu não posso confiar na escola mais. Não dá. Eu não posso confiar na política mais. Também não. Eu não posso confiar... Em algumas igrejas eu não posso nem na igreja confiar. Não. Então me resta o quê? Eu sou responsável pelo meu filho. Exatamente. Eu. Agora, não adianta desligar a televisão. Você tem que desligar a televisão e dar alguma coisa para ele. Que tal desligar a televisão e você, pai, sentar com seu filho? Contar uma história pra Brincar com ele, fazer alguma coisa que o distraia. Exato. Porque ele para de ver televisão e vai ver você. Exato. Aí você tem como falar com ele as coisas da vida eterna. Porque senão você é meramente um visitante. Quem está educando as crianças é o Lucas Neto. É isso aqui, ó. É a internet. A internet está falando para as crianças o que ele deve e o que não deve acreditar. Exato. O que ele vai e o que ele não vai. E você tem que ter a coragem de dizer não. Isso não é verdade. É isso aí. Acabou. Assuma a sua responsabilidade. Eu tenho muito medo pastoria, que nós viremos ovelhas estabuladas. Não sabe mais nem sair para comer grama. Fica no estábulo. Que é o mais simples. Não sabe nem isso. Fica esperando cair do céu, alguém te dá comida e você come. Daqui a pouco você é levado para morrer. Bacana. Você não sabe nem sair para buscar. Porque a nossa geração, e aqui perdoe os irmãos mais novos, deixa eu botar vocês à parte um pouquinho, a nossa geração foi ensinada pelos que nos antecederam a como buscar. Exato. A como buscar. Eu sei que tu conhece seu pai, conhece sua mãe, seus avós. Sim. E caramba, eles ensinaram a vocês. Sim. Os que me antecederam, os pastores que nos antecederam, eles nos ensinaram. Sim. Eu tenho medo que a gente se torne a ovelha estabulada. Está dentro do estábulo. A gente não sabe. A gente fica aguardando o que E aconteça. fica dependendo de um pastor que é guru. É isso aí. E não leva as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Ou seja, cria um vínculo, uma dependência espiritual. Exatamente. Entendeu? E não é bem assim. Nós temos que ter um relacionamento direto com Deus. mundo, Nossa dependência tem que ser direto com Ele. É isso mesmo. O mundo está meio assim, né? A gente vê a sociedade sendo protegida, tudo, né? Tipo, não pode ter assistido, né? Você não pode ter problemas, e aí as pessoas são divididas em milhares de classes diferentes, e aí fica tudo que é um contra o outro em ideologias e tal, mas pregando que, apesar de todos serem diferentes, eles não batem um com o outro, né? Mas tem que todo mundo se respeitar e vira uma ideia de falsa paz, né? De que todo mundo se respeita, mas na verdade todo mundo se odeia. E aí esse sistema está sendo absorvido por igrejas, né? Entrou e nós... Sabe o que acontece? Nós estamos com medo de chocar. É isso. Nós temos medo de confrontar. Eu estava vendo alguém pregar, uma pregação antiga, e o cara falando sobre pecado. Cara, eu comecei a pensar, caramba, quanto tempo que eu não ouço alguém falar sobre pecado? Você já notou? Começou o eufemismo. A sua dificuldade... Não é pecado, é dificuldade. A sua luta interna. O desafio. Mas nós não falamos mais, olha, o que você está fazendo está magoando a Deus. Isso é erro. Você está magoando, você está se tornando inimigo de Deus. Você precisa entender o terrível coisa que você está fazendo. Alguém me indicou, para você poder encerrar, que eu sei que está na hora. Alguém me indicou assim, eu fui visitar uma pessoa e ela disse assim, estava vendo um programa que está passando na televisão chamado Lúcifer. Uma série de TV. Isso. Sim. E a pessoa riu, uma coisa... Essa série, já viu? Eu digo, não, nunca vi. Olha, ótima série. Esquisito, né? Eu não vou assistir Lúcifer, né? Lúcifer já não é muito divertido. E aí, tudo bem. Mas, de repente, na minha
na minha internet começou a chegar um monte de coisa de Lúcifer. Aí eu resolvi. Vou baixar lá e olhar. assistir. Vou olhar, isso aí, claro. isso aí. Porque se eu tô vendo, alguém tá vendo. Exato. Não, Eu quero saber sobre o que fala. Exato. Eu sou assim, olha. Eu li Harry Potter todo, eu li aquele, não sei o que lá, Crepúsculo, os livros todos. Eu li tudo. Se eu vejo que meus adolescentes estão falando sobre isso, tentei ler Naruto, mas aquilo é um saco, não dá, aquilo é muito chato. Naruto é brabo. Eu já passei dessa fase. Então, mas eu fui lá, peguei o Naruto, porque eu quero saber o que os meninos estão lendo. Eu me interesso por isso. Gente do céu. O que é... Meu amigo, se seu filho tá vendo Lúcifer, desligue a televisão, pelo amor de Cristo. O que você tá deixando seu filho ver Lúcifer? Para você ter uma ideia, o anjo Gabriel é gay. Lúcifer acaba assumindo o céu e Deus vai embora porque tá muito velho e cansado. A série Lúcifer fica dando lição de moral, ele não é tão mal assim. Não, ele é ótimo, uma pessoa maravilhosa. Exato. Cara, vocês estão doidos? É uma inversão total. É isso aí. Eu vi essa pessoa se divertindo. E como ela, pelo que eu vi, foram 6 temporadas. Não é fácil ter 6. Sucesso. 6 temporadas na Netflix, não. Não é pra qualquer um, não, hein? Foi sucesso. Sucesso. Então, nós temos que estar acordando porque está entrando na nossa casa. A imagem distorcida do evangelho, do que aprendemos. Do inimigo do homem. Que Satanás não é amigo de um homem. Nunca foi. Entendeu? Nunca será. Ele é um destruidor. Exato. Ele que veio para roubar, matar e e destruir. destruir. Ele tem ódio do ser humano. É isso aí. E aí aparece o bonzinho. Cara, o bagulho é engraçado, essa série especificamente, porque nem tenta se disfarçar mais. Lucas, as máscaras caíram. Não tenta disfarçar mais. O que eu tenho falado lá para minha igreja é o seguinte, irmãos, as máscaras caíram. Agora não existe mais. Agora nós tivemos uma campanha eleitoral onde um candidato só falou em aborto, liberação de droga, blá, blá, blá. Se você votou nele, você votou nele. Você votou neste projeto. Não é outro projeto. Aí quando a sua filha, a sua neta vier pedir dinheiro para fazer aborto, você não tem direito de dizer, isso é contra a vontade de Deus. Hipocrisia. Porque eu vejo um monte de gente dizendo, não, porque maconha não faz mal para ninguém. Como não faz mal? Eu aconselho você que não acredita em mim, nós não estamos mais na época de acreditar em pastor, nós devemos acreditar no Google. Entra no Google e pede o depoimento da Nana Caymmi. Caymmi é com Y. Caymmi, com Y e M-I. Caymmi. Nana Caymmi falando sobre o filho dela. O filho dela nunca tomou outra droga, nunca usou outra droga que não fosse maconha. Ouça o que ela diz sobre o filho dela. Conta, ouve lá. Olha lá, em 1976 eu saí do Brasil pela primeira vez pela Marinha. Fui direto para Los Angeles. Naquele ano tinha liberado exatamente o que querem fazer aqui. Tinha liberado, descriminalizado o uso, o porte, etc. de maconha. Então, eu saí daqui numa ditadura militar, onde tudo era fechado, trancado, amarrado. Fui para o lugar onde eu fumava maconha. Liberdade total. Maconha no ponto do ônibus, dentro do ônibus. Era uma coisa. Todo mundo fumando maconha. Ok. Só um passado de 76 para cá, quase 40 anos. Né? Vai lá na Califórnia dar uma olhada. O que tá acontecendo? Melhorou. Vai lá na Califórnia dar uma olhada. São 40 e poucos anos. Melhorou. Parece um apocalipse zumbi. É um zumbi. Fala isso. 79, eu fui... 76 liberou também a droga na Holanda. Em 79 eu fui na Holanda. E você andava em Amsterdã e era gente drogada, tem até hoje Eles parque. já admitiram esse erro hoje, né? Mas e agora? Eles admitiram que erraram. Que jamais deveriam ter... Em 85, 9 anos depois, eu estava estudando alemão. E aí eu comprei uma revista alemã chamada Stern. E aí a Stern, o que ela falava? Que a Holanda havia abandonado a ideia de reconhecer gente que morre de overdose. Não dá. Morria tanta gente que começou a enterrar com um monte de gente. E a reportagem diz o seguinte, é por isso que na Alemanha some um monte de gente e a gente não consegue encontrar. Eles vão para a Holanda, consomem, tem overdose, são enterrados com um monte de gente, some. Ninguém nem sabe que eles morreram lá. E aí, por que nós vamos fazer isso? É. E aqui, para a gente entender a propaganda diferenciar da realidade. A propaganda diz para você o seguinte, se você fizer isso, reduz a criminalidade. É verdade. Mas não reduz o crime. Criminalidade é um número. É um número. Se eu pegar hoje e disser assim, homicídio
não é mais crime, a criminalidade diminui na hora. Exato. Porque 60 mil crimes não serão cometidos. Exatamente. Mas pessoas continuam sendo estão morrendo. Se você tira o porte ou consumo da droga, você tira. Não é mais crime. Diminui. Não é mais crime, exato. Acabou, na hora. Exato. Mas isso diminui o tráfico? Não. Na Holanda parou o tráfico? Não. Na Califórnia parou o tráfico? Nos Estados Unidos, onde liberou, parou o tráfico? Não. Então como é que a gente quer fazer isso aqui? Qual é a prova? O que é que a gente usa? Qual isso o parâmetro? Qual é o parâmetro que a gente usa? Isso é coisa demoníaca. É demoníaco. Gostem, não gostem, falem, não falem. É demoníaco. Eu nunca conheci uma pessoa que fumasse maconha que daqui a pouco não está na cocaína, que daqui a pouco não está no êxtase, que daqui a pouco não está... Como eu sou pastor em Copacabana, meus irmãos, eu vejo os cracudos correndo lá de noite. Eu tenho que acabar o culto mais cedo, porque eu não quero as minhas senhoras andando em Copacabana depois das 8 horas da noite. Infelizmente. Libera a droga para você ver o que aconteceu. Sabe por que diminuiu o tráfico lá, os cracudos lá, deu uma reduzida durante um tempo aí? Porque o Comando Vermelho disse que estava atrapalhando a venda de cocaína dele lá nos morros. E ele disse, se eu pegar cracudo assaltando, eu mato. Os cracudos saíram de lá. É isso que nós estamos vendo. É isso que nós estamos vendo. Obra maligna. Podem dizer o que quiser, podem falar o que quiserem, mas nunca, eu não estou falando de uma coisa que me contaram. Eu estive no lugar. Eu estive, exatamente. Eu vi. E hoje, 40 e tantos anos depois, 47 anos depois, o que foi que mudou? Não, a decadência da América, ela é notória e é algo assim que... Porque deixaram... Quebraram seus valores, quebraram tudo. Foi quebrando tudo. Abandonaram Jesus, se afastaram, tiraram a oração das escolas, proibiram uma série de estados de fazer oração dentro da Assembleia Legislativa. A oração se tornou inimigo mortal. Exato. Aí depois não pode falar Deus, que o seu Deus não é meu Deus, o Deus dele não é meu Deus. Então se você não pode falar do Deus, que você me ofende, me agride, aí passa a lei contra e vai afastando você de Deus. É que nem o que propuseram há um tempo atrás aí aqui, que trocaram Dia dos Pais, Dia das Mães, sei lá, na escola, para Dia da Família. Isso. Né? É isso mesmo. E tal, beleza. A desculpa inicial eu até entendo, porque tem gente que é órfão e tal, beleza e tal, mas... Sempre tem uma desculpa, irmão. Sempre terá uma desculpa. Você acaba escondendo algo que é um valor importante. É importante ter pai, é importante ter mãe. É fundamental. Infelizmente que você não tem... Infelizmente, a pessoa... meu pai morreu quando eu era criança. Que acontece. Coisa triste. Acontece. Mas você um dia vai ser pai. Vamos acolhê-lo. Exato. Você vai ser pai, que você seja presente. Ou então seu pai te abandonou, então um dia que seja pai, não abandone. Um dia a gente volta aqui para a gente falar de uma coisa chamada janela de Overton. Aí a gente discute sobre isso, você vai ver o que está acontecendo hoje aqui é a aplicação direta da chamada janela de Overton. É isso que está acontecendo. E você vendo, são técnicas. É método. Eu aconselho a quem estiver me assistindo, se gostar de ler, que nem eu, sou doente, psicopata por livro. Então, se você existe um livro escrito em 1928, chamado Propaganda. Propaganda. E lá nesse livro, em 1928... Como é o nome do autor? Eu não me lembro, é um alemão. Vou achar aqui agora. É um alemão. E esse livro, Propaganda, o que acontece é o seguinte, ele diz para você o seguinte, que o antigo propagandista, ele queria forçar você a comprar bacon, por exemplo. Compre bacon. Era essa a propaganda. E que o novo, o moderno, 1928, ele não faz isso. Ele vai trabalhar os grupos de interesse até que esse grupo, por favor, me dê bacon. Eu preciso de bacon para minha vida fazer sentido. Eu vou trabalhar com o pessoal de Hollywood, eu vou trabalhar com artistas globais, eu vou trabalhar com os livros não sei o que lá, eu vou trabalhar até que você venda essa gente que eu ponho lá em cima comendo bacon. Você começa a necessitar de bacon, porque senão você não é um cara legal. É o que acontecia com as propagandas de cigarro na década de 80. Exatamente, ao sucesso. Exatamente. O livro é do Edward Bernays. Isso. É isso, né? Isso. Propaganda. É isso. É um livro que ele, em 1928, e ele já falava para você o que está acontecendo hoje. Todo mundo está provando que os cristãos não servem para nada.
Os cristãos são inimigos. Se você tiver o interesse de entrar nessas televisões do mundo afora, você verá claramente que os cristãos, a Inglaterra está acabando com o cristianismo. Acabando. E quem está liderando a destruição do cristianismo na Inglaterra é a igreja inglesa. Quando Hitler assumiu, apenas 1%, quem diz isso é um historiador inglês chamado Richard J. Evans. Ele diz, naquele 1% dos pastores alemães resistiram a Hitler. 99% apoiaram. Exato. E os que resistiram foram presos. É muito mais Os primeiros a serem presos, os primeiros a serem presos na Alemanha foram os líderes religiosos. Acabou. Foi esse 1% aí. Esse 1%. 99% apoiaram o que aconteceu ou se calaram. Entre eles que é a mesma o Dietrich Bonhoeffer, entre padres também que se opuseram. Dietrich chegou a perguntar. Foram fazer uma visita para ele na cadeia e perguntaram para o que vocês estão fazendo aí do lado de fora. Vocês é que estão errados, não sou eu. O que vocês estão fazendo aí do lado de fora? Interessante. Exatamente. Porque nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Quem está vendo a gente hoje precisa tomar uma decisão na nossa vida. É isso aí. Pastorzão, a gente podia que conversar aqui a noite legal, toda. Que conversa legal. Vamos conversar, vamos chamar o pastor de novo aqui. Vamos. Pra gente tratar esses assuntos. Vamos falar sobre os assuntos não conversados. Como diz um cara, se o mundo não acabar antes. É isso. Se Jesus não voltar antes. É isso aí. Amém. O pastor falou que leu Harry Potter. Todo. Então, para indicar uma literatura legal nessa pegada aí, leia Senhor dos Anéis. É o quê? Senhor dos Anéis. É isso. Eu li também, todo. E eu recomendo para quem gosta de ler esse negócio fantasioso, ler as Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia. São excelentes, são acho que 9 livros, são excelentes livros. Tem também do C.S. Lewis aquele... Surpreendido pela Alegria. Grande. Sim, a trilogia cósmica dele também tem uma muito legal de ficção científica, muito C.S. legal. Lewis é considerado o segundo maior apologeta depois do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo e C.S. Lewis. Ele era o cara é mais ou menos. E quem levou o C.S. Lewis à conversão? Foi o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, Hobbit. Católico. Ele fez o debate que levou uma alusão. O Tolkien ele nem gostava de dizer que a história... Ele era meio que contra alegorias, né? Porque ele até brigava muito com o C.S. Lewis por causa disso. Porque o C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, que é literalmente uma alegoria da história bíblica de Cristo e tal. Faz o leão é que Jesus. Morre por você. É maravilhoso, maravilhoso. O Tolkien ele tinha uma ideia de que o escritor tinha que ser mais sutil nessa pegada nessa aí. criação. Mas, cara, as histórias de Senhor dos Anéis, o Hobbit, tem muito valor ali, muito legal, né? O Hobbit, o Bilbo Bolseiro, a história começa, ele tá confortável em casa, ele é um jovem meio rico e ele não... Tá numa boa. Ele tá numa boa. E aí chega o Gandalf, que é o mago, bate na porta dele e fala, eu tô te chamando pra uma aventura. A gente vai recuperar o ouro dos anões, você vai ser o nosso ladrão, a gente vai lá roubar o ouro de volta do dragão. E é interessante, porque é um caminho inverso contra o materialismo. Ele era o rico que tinha seus pratos super limpos, ele dava muito valor a tudo aquilo. A história termina e ele não dá valor nenhum mais. Ele agora dá valor à amizade. Ele dá valor à amizade. O livro mostra, né, a questão do dragão estar em cima de uma montanha de ouro, e isso traz uma ideia de, tipo, em cima de uma grande fortuna tem uma figura demoníaca ali em cima, cara. Entendeu? Então tem valores muito interessantes nessas histórias e vale a pena. Por trás de uma grande fortuna sempre tem. Tem uma figura demoníaca. Tem um dragão. Tem um dragão dormindo em cima de uma grande fortuna. Toma cuidado. Vitor Hugo diz, atrás de toda grande fortuna existe um crime. É isso. O Smaug, o dragão, é o demônio, é a ação demoníaca em cima da. Isso fica para quem está assistindo a gente saber que a gente lê também, não. A gente não é ninguém. Leia, que é muito bom. Nós não somos debilóide, não. Como pregam por aí que o pastor é tudo debilóide, nós lemos também. Muito bom. Gente, que momento especial que nós vivemos aqui com esse pastor querido que, apesar de todas as tribulações e dificuldades que ele vem vivendo ao longo da sua jornada, é um homem alegre. Sim. Amém. As tristezas, as tribulações não roubaram do Richard
a alegria da salvação. Amém. Amém? E Amém. a gente precisa aprender isso, não permitir que nada nos roube essa alegria de ser uma pessoa salva, de ter uma esperança de ir para o céu e morar com Cristo Jesus, que é o foco do Evangelho. Amém? Que a Amém. nossa riqueza não é essa que se apregou e que se oferece nos púlpitos. A nossa riqueza é Jesus. Amém. É isso aí. Graças a Deus. A alegria é uma isso? escolha, né? Amém? Você escolhe ser alegre por causa de Cristo. É verdade. Na verdade, o Cristo prepara você para ser alegre. É isso. Nós achamos a pérola de grande alto valor. preço. É isso aí. É E verdade. aí as outras pedras não têm sentido. Achamos a pedra, a pérola de grande valor. Amém. Descobrimos o tesouro enterrado no terreno baldio. E é bom dizer também que isso não é só meu, não. Tem um bocado de gente que a gente conhece aqui na igreja que passou ou passa por dificuldades tremendas e são iguais, são alegres, são pessoas esperançosas, não estão tentando pular do quinto andar, não. Eles estão vivendo feliz. Amém. Isso não é uma exclusividade minha. Apesar Apesar de todas as circunstâncias. É isso aí. Deus está conosco. Amém, Aleluia. amém. Pastor, muito obrigado pela Obrigado sua a você. presença Que aqui, legal. pelo seu carinho em ter atendido nosso convite. Leva o nosso carinho para Erlen, para suas Amém. filhas, para sua netinha. Amém. 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 Lucas, terminando. Ah, legal pra caramba. Compartilha essa conversa aí, cara. Foi muito maneiro, foi muito legal. Então, eu acho que Por mais de uma hora, com certeza. Com certeza, a gente tá 1h30, pelo menos. tempo de um jogo de futebol. Deu É 90 isso minutos aí. lá, mano. Tá bom. Ainda bem que o Flamengo tá jogando. É isso. Deus abençoe sua vida. Um beijo grande. Até o próximo Na Real. Valeu.